Hoje eu queria falar, eu e o Antônio, a gente queria falar uma coisa pra vocês verem como a vida às vezes não adianta planejar muita coisa, que vem a vida e te leva para um outro rumo. O que aconteceu? Quando eu vim aqui para Firenze, eu vim para cá para estudar italiano por um mês. E este é o meu 6º ano em Firenze. E o que aconteceu com o Antônio? O Antônio largou, né, vendeu um monte de coisa no Brasil para vir para cá, para ficar, e tá indo embora, Antônio. Isso aí. O que aconteceu? Então, eu acho que a gente pode analisar essa situação de diversos ângulos. Então, hoje, o que eu percebo, né? Em resumo, eu acredito realmente que é um passo importante a ser dado, e acredito também que precisa de um estudo em cima desse projeto. Primeiro, tu vai estar tendo que se adequar à realidade de um outro país, à cultura de um outro país, não sei como é que tu vê isso. Sim, claro. A língua também. Então, se eu pudesse dizer, se preparem muito bem com o italiano, com a língua local daquele país que você está indo, mas acima de tudo também o inglês. Se for uma cidade turística como a Firenze, sem dúvida nenhuma o inglês. Eu só consegui os meus trabalhos aqui por causa do inglês. Se não fosse pelo inglês, eu não sei o que eu estaria fazendo. Claro que alguma coisa eu encontraria, mas o inglês me abre muito mais as portas. Mas conta um pouco da experiência, o que tu achava antes de tu vir pra cá? Como era a tua visão antes e depois? Antes, a idealização da Itália, idealização de ter esse sonho, essa grande vontade de morar aqui. E de fato, tu estando aqui, como que tu viu? Então, a minha idealização com a Itália, eu, por exemplo, sou de origem italiana. Sim. O encantamento com a Itália, nada disso mudou, muito pelo contrário, só aumentou. O meu amor pela língua, o meu amor pela cultura, enfim, a Itália é muito rica culturalmente, então isso tudo só aumentou para mim. Percebi que fugiu um pouco daquilo que eu acreditava que pudesse ser, por exemplo, essa facilidade do trabalho. Eu imaginava que ia ser alguma coisa um pouco mais tranquila, que o inglês não era algo tão necessário assim. Afinal de contas, eu estou indo para a Itália, onde se fala o italiano. Então, eu imaginei que o inglês era importante, era um diferencial, mas que ele, com o tempo, eu poderia aprender, mas eu pude perceber que não. Realmente, o inglês, volto a dizer, né, para uma cidade turística como Firenze, é extremamente importante. Então, nesse aspecto, a questão do trabalho também, eu acho que avaliar muito bem o país que se vai, né? E o que tu está disposto a fazer. Também, mas eu acho que o princípio de tudo é olhar muito também, se informar no Brasil como está a condição política. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na Itália, era exatamente na semana da eleição presidencial aqui. Então eu percebo que é claro que a política vai influenciar muito, né? Então saber como está a condição daquele país, de trabalho, da imigração, por exemplo, a Itália, né, todo mundo sabe que a Itália recebe muitos imigrantes e muitos imigrantes ilegais, então tem a lei da oferta e da procura, então sempre vai ter muitas pessoas ali se submetendo a fazer trabalhar por muito pouco, menos. então por que alguém te contrataria, né? E pagar o justo, creio eu. Então, analisar esse fator social é muito importante. E eu acredito que, para isso dar certo, é muito relativo. Assim como tem pessoas que a gente acaba conhecendo que vieram para a Itália ilegal, né, sem a documentação, e por um golpe de sorte a pessoa se legaliza. Ou ilegais que ainda estão aqui, que se propõem, se submetem a ficar aqui, tendo a qualidade de vida que a Europa dá, muito mais também em função da violência, né? Que aqui a gente fica muito mais tranquilo, mas eles preferem estar aqui sendo ilegais e mesmo assim trabalhando e tendo o risco de serem deportados do que estarem no Brasil, né? Ou em qualquer outro país, porque se a gente avaliar, é um projeto, a pessoa precisa criar realmente um projeto, um plano de etapas. Mas, Antônio, não tanto, porque eu não tive planos. Eu acho que é até legal, não sei se tu já falou. Sim. Um pouco da tua realidade. Eu acho que tem que vir, né? Que nem tu veio. Sim. Com projetos, mas aí os projetos acabaram que não foram esses os projetos. Eu vim sem projeto, meu projeto foi ficar aqui sem projeto. Claro, ter uma noção, tu não vem aqui de louca, não sei o que eu quero, não sei o que eu vou fazer.
Não, né? O que te move a sair do Brasil? O que te move a vir e viver, e viver essa vida aqui na Itália? O que é? É o amor pela língua? É o amor pela culinária? É o amor pela arte? Um ponto focal. Tu quer fazer ali. Dinheiro? Tu quer fugir da violência? Mas se pergunte, esteja pronto a se submeter, por exemplo, morando com outras pessoas num apartamento com mais gente, né? Tu não tem a tua privacidade, tu tá vivendo aí com pessoas que tu nunca viu na vida, que estão... É uma aventura, né? Veja como uma aventura. Veja claro. como uma aventura, se prepare para uma aventura. E eu acredito também que lidar com bom humor, com tudo, né? E essa pergunta que é importante se fazer, o que eu estou disposto a fazer, como eu estou disposto a fazer aquilo ali. Enfim, eu aconselho muito a pessoa ter essa noção de criar um projeto, mas também estar aberto para coisas que possam e fatalmente vão aparecer no meio do caminho, mas como experiência é incrível, né? A pessoa se submeter a isso, a pessoa vai ter um olhar para a vida muito diferente. Eu vi este menino, quando eu te conheci depois de 1 mês e meio que tu estava aqui, né? Mas a gente conversava todas as semanas, a cada 2, 3 dias a gente se encontrou nesses 4 meses que a gente se conhece. E eu vi o quanto cada situação despertava no Antônio um pensamento diferente, uma reação diferente, um questionamento diferente que ele não teria tido na vida dele se ele não tivesse se permitido se jogar na vida, né? Se jogar nessa vontade que ele tinha de morar aqui. Então, isso por si só é válido. Tu cresceu muito nesses 4 meses. Muito, Antônio. é uma experiência de vida, né? Eu acho que, independente de qualquer coisa, eu acho que tudo isso tem que ser encarado como uma grande experiência de vida. Exatamente, né? E dando certo, não se pergunte o que é dar certo. É vir para a Itália e ficar rico? É vir para a Itália e ter o seu negócio? É vir pra... O que é dar certo? Então, não pega tão pesado com os teus propósitos também, sabe? Porque tu não sabe que as coisas, tu não sabe o que vai acontecer. Então, pega leve, não faz muitas projeções. Eu acho que também. Um ponto que é muito legal, como é uma situação extremamente nova, e tu, por mais que planeje também, tu nunca vai conseguir saber exatamente o que vai acontecer. Claro, eu acho que tem que ter essa flexibilidade da pessoa com ela mesma com e certeza. Entender, nossa... Isso é regra básica, né? Dançar conforme a música. Então, tentei tal coisa, ou tal trabalho, eu vim para a Itália querendo trabalhar na minha área, por exemplo, e de repente... Que é a moda. No meu caso é moda, mas de repente tu chega aqui e não existe um campo de trabalho. Vou dar um exemplo, eu trabalho com TI, né, tecnologia de informação, e de repente aquela cidade que tu está vivendo não tem um campo para aquilo ali, então tu tem que muito rapidamente mudar essa estratégia. Então tem que estar muito flexibilizado para poder se adaptar, dançar conforme aquela música que está tocando ali naquele momento. Exatamente. Então isso também faz um pouco parte desse planejamento que eu me referi, né? Eu acho que é até um planejamento bastante emocional, psicológico. Esteja preparado para tudo. Tu pode se surpreender com coisas maravilhosas, ou numa experiência que o Antônio teve de um trabalho de um restaurante, né, que tu não foi muito bem recebido, tu não foi muito bem tratado, tu ficou muito chocado com a maneira que te trataram. É isso que eu também falo, né? Pesquisar bastante como que é... Assistam outros vídeos, a parte comportamental internet. Ali daquele país, né? Por exemplo, o sistema de trabalho da Itália é totalmente diferente do sistema de trabalho, por exemplo, do Brasil, né? Em termos de contrato de curto, médio, longo prazo, isso não é uma coisa tão... a gente no Brasil trabalha com a carteira assinada, então existem várias formas ali, né? Da pessoa coletar informações e se estruturar com base naquilo ali. Então eu percebo muito dessa forma, que é uma experiência incrível. Quem pode passar por ela, passe, porque eu acho que a pessoa sempre sai engrandecida, mas venha com o pé no chão, venha com essa consciência, eu acho que se preparar financeiramente é fundamental, mas se preparar psicologicamente também é tão importante quanto, né? E estar preparado. Eu acho que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Então as amizades que se faz, a Palova se tornou uma amiga que eu tenho certeza que é para a vida.
enfim, aquilo que a gente vê, a realidade que a gente conhece. Então tudo isso é muito importante, isso transforma muito uma pessoa, né? E faz toda a diferença, porque tu vê, o Antônio ficou aqui 5 meses, ele pode, poxa, eu vim pra cá pra ficar aqui na Itália e tô voltando. Ele podia se condenar, ele podia se perguntar, mas como, mas o que deu errado, e em vez de ele tá tendo uma atitude maravilhosa, tu tá sentindo que não é a hora, que de repente tu pode vir pra cá mais preparado. Que precisa de um preparo um pouco mais afinado, por exemplo. Hoje eu tenho uma percepção maior com relação ao inglês. Sim. Então eu percebo que realmente o inglês ele é fundamental, né? Então talvez fosse uma conclusão que eu não chegaria se eu não tivesse passado por essa situação, né? Só vivendo para saber, e cada um descobrindo as suas limitações, as suas potencialidades. Exatamente. Tu tem que vir e esteja aberto a tudo. E é isso que é o bonito de vir para cá, né, gente? Tudo que acontecer a gente tem que absorver com leveza e não como se cobrar, como né? aprendizado, mas não ficar muito em cima. Tu podia estar indo pro Brasil frustrado, em vez de não estar feliz da vida, tu tá pronto para recomeçar também uma nova fase no Brasil com toda essa bagagem que tu teve aqui de 5 meses, maravilhoso, fenomenal, essa é a vida e vamos continuar. Né? A Itália vai estar aqui sempre, vão ter outras oportunidades. De repente outros países também, então... Claro. Enfim, eu acho que esse é o grande recado. Eu acho que tem que ter um preparo, sim. E preparo nunca é o suficiente. Eu acho que sempre, quanto mais, melhor. Contatar pessoas. A Paloma foi um contato que eu consegui fazer mesmo estando no Brasil através do YouTube. Conhecer a realidade daquele país, conhecer a língua daquele país, conhecer o inglês também, né? Volto a falar. Enfim, eu acho que é conhecimento. Eu acho que realmente conhecimento abre todas as portas, né? E tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? A gente está disposto a tudo porque a gente está aqui na vida para ter experiências. Não existe dar certo, não dar certo. Isso é uma coisa que a gente coloca na nossa cabeça. Isso só complica tudo. Então, sem esse pensamento, não venha para cá. Quero dar certo na Itália, quero dar certo nos Estados Unidos. Para com isso, eu acho. Não é esse o pretexto, não é esse. Pode ser a tua motivação, mas esteja aberto a tudo. Exatamente. Né? Flexibilizado, né? Para poder lidar com todas essas situações. Hoje é meu último dia com o Antônio. Eu nem vou dizer para vocês o quanto eu tô triste, mas assim, o quanto eu tô triste porque ele foi um companheiro muito, muito especial. Não só um companheiro, um amigo, e ele tá indo embora e de novo também é nós que ficamos a lidar com a perda dos amigos queridos que a gente faz e que depois vão embora, né? Então vamos lá, mais um tapa da vida, mas que fisicamente não vai estar aqui, mas assim, o carinho um pelo outro vai, como eu falei no outro vídeo, vai durar para a vida inteira. Obrigada por nos assistir. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem mandar pergunta. E aqui tá o e-mail do Antônio, se vocês quiserem contar. Não. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.